As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está descrito lá em Lamentações 3:22. Porém, o texto que nós vamos desenvolver esse tema, ele está escrito lá em Naum. E meus irmãos, que conhecem a palavra lá em Naum, profeta Naum, um dos profetas menores, não menor por importância, mas menor no sentido de ter pouco conteúdo desse profeta, né? Esse livro ele foi escrito pelo próprio profeta Naum, e existe uma data mais ou menos aproximada ao qual os autores acreditam, né? Os estudiosos acreditam ser a data ao qual foi escrito esse livro, que foi ali em torno de mais ou menos 620 a.C. Alguns dizem 640, mas a sua grande maioria é 620 a.C. E eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura conosco no capítulo 1, que diz assim a palavra de Deus: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o egoísta. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra o seu adversário e reserva indignação para seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e minguar todos os rios. Desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor, o conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa de teus deuses exterminarei as imagens de esculturas e de fundação. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele
eternamente. Louvado e engrandecido seja o Senhor pela leitura de sua palavra. Deus salve. A palavra de Deus aqui, ela relata um momento em que o povo de Israel, ele estava sendo afligido, assolado, escravizado pela Assíria, em especial por Nínive, que era uma capital da Síria. Nínive essa que um século atrás deste evento, ela tinha sido visitada por um personagem que foi citado aqui nesta noite, que foi Jonas. Jonas visitou Nínive, Jonas pregou a palavra de Deus em Nínive, mas a geração ao qual nós encontramos agora ali naquela cidade, não é a mesma geração
observar aqui 2 pontos apenas. O primeiro ponto está lá no versículo 7. A promessa de refúgio para os fiéis. Se você pegar aqui, o que diz no versículo 7? Primeiro, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é a fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Olha só. 2 coisas nós podemos destacar logo de cara nesse versículo. Primeira declaração do profeta de que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8. O salmista diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que se refugia nele. Aleluia! Deus é bom e nós devemos buscar refúgio, consolo, segurança, abrigo nos seus braços. Glória a Deus. Você quer ser feliz no momento difícil da sua vida? Comece a buscar no Senhor a sua segurança. Comece a buscar no Senhor a sua felicidade. Comece a buscar no Senhor aquilo que você necessita. Tenha em Deus a sua fortaleza. Confie em Deus. Aleluia. O que Deus nos ensina aqui é que nós devemos parar de confiarmos somente nas nossas próprias forças, nos nossos próprios braços, na nossa própria capacidade, seja ela física, intelectual, espiritual. Deve confiar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. A outra palavra que eu destaco aqui, Oh, aleluia. ele além de ser bom, ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Salmo 91, o verso 2 que diz lá: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, em quem eu confio. Em quem eu confio. Aleluia. Deus. Quando ele fala que ele é a nossa fortaleza, ele está dizendo assim: meu filho, o que eu quero, o que eu espero de você é que você deposite toda a sua confiança em mim. O que eu espero de você é que você coloque a sua esperança em mim. Deus. O que eu espero de você é não ser a última opção da sua vida, eu quero ser a primeira. Aleluia. No momento da luta, no momento da adversidade, não procure Deus como última opção.
mas é Deus sendo a nossa fortaleza. É Deus sendo a nossa fortaleza. Salmo 46, versículo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Está vivendo um momento adverso na sua vida? Está vivendo um momento difícil? Está complicado, pastor? Eu tenho medo talvez de ser uma solução. Estou numa sinuca de bico. E aí, como faço? Busca o Senhor. Busca o Senhor, que certamente Ele vai te dar o melhor caminho. Se não te der o caminho, Ele abre caminhos aonde não existem. Deus abre caminho aonde não existe para te abençoar. Segundo ponto que eu tirei dessa palavra: a promessa de vingança contra os maus. Veja bem, a gente fala muito que Deus ele é amor, que Deus ele é paciente, que Ele é tardio em se irar, mas Ele se ira. Ele também é justiça. E haverá um dia que vai haver um julgamento. Naum 1, versículo 8, diz assim: mas com inundação transbordante acabarás de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que ele se entrelace com os espinhos e saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos com palha seca. De ti saiu um que maquina mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Quando ele está falando aqui desse conselheiro vil que saiu de mim, existem muitos estudiosos que acreditam que ele estava falando de ser aquele. Tá? Ele estava falando de ser aquele. Mas o que eu quero focar aqui é que, primeiro, que Deus ele promete destruir os inimigos do povo, os assírios e toda a cidade de Nínive. E aí a gente foca que Deus ele é amor, mas ele também tem ira. Aqueles que não, veja bem, aqueles que não entregam a sua vida a Cristo, um dia conhecerão a sua ira, a qual é reservada para os seus inimigos. Em Cristo somos salvos da ira de Deus. Olha só, forte. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você está sendo salvo da ira de Deus, que se cumprirá quando? No dia do grande julgamento final lá no céu. Haverá um julgamento, haverá uma sentença. Alguns já estão absolvidos, mas aquele que não crê no Filho de Deus, esse já está condenado. Primeira Tessalonicenses 1,10 diz assim: e para guardar-lhe dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Se você quer ser livre da ira da parte de Deus no dia do julgamento final, só tem um caminho: entregando a sua vida a Cristo. Grandioso. Hebreus 12,
29, diz que Deus, Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E eu queria concluir essa palavra com João 3, 18, que diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho do unigênito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que nos exorta, ela nos conforta por sabermos que servimos a um Deus bom. E sabemos que Ele é tão bom que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. E Ele fez isso porque havia interesse dele e que todos fossem salvos. Todos. Quando me perguntam assim, pastor, você crê na predestinação da salvação? Eu falo para as pessoas o seguinte: eu creio que predestinados à salvação são todos aqueles que crerem no nome de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Todos esses são predestinados. Direito à salvação, todos nós temos. Mas somente aqueles que creem que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador de sua vida, a esses tomaram posse dessa salvação. Tomaram posse da vida eterna. E eu creio que eu vou estar lá. Eu vou viver na eternidade. Glória a Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da minha vida. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. E essa é a maior conquista que nós podemos adquirir nessa vida. Eu posso garantir para vocês que a maior conquista que nós adquirimos, ela não foi conquistada por nós, ela foi conquistada por Cristo. E eu agradeço.